Pois é, meus amigos, nós já havíamos falado antes a respeito de elementos cruciais que influenciaram fortemente para a derrocada da Disney como temos hoje. E ao lado de más estratégias de mercado, perda na qualidade das suas produções, ou uso desenfreado das suas propriedades intelectuais para promover pautas identitárias, agora temos mais um novo elemento. A briga de egos entre Bob Iger e Bob Chapek foi um dando rasteira no outro, galera. Mas logo na Disney, eu não poderia acreditar que um tipo de coisa tão baixo poderia acontecer na terra do sonho e da magia. Meus queridos, e é cada coisa, isso e muito mais aqui no canal do Grifo, voando para o vídeo. Olá, meus queridos nerds, nerdolas e geeks, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Galera, eu estou aqui no site Boring to Comics com a seguinte manchete. Analista financeiro pede para que Bob Iger, o conselho da Walt Disney Company e a gerência executiva sejam demitidos após relatório condenável pela CNBC. O analista financeiro Valiant Renegade, que relatou repetidamente o que ele vê como más decisões de negócios da The Walt Disney Company, pediu que Bob Iger, o conselho da Walt Disney Company e a sua gerência executiva fossem enlatados, fossem mandados embora após um relatório condenatório da CNBC, especialmente sobre essa relação entre Bob Iger e Bob Chapek. Caras, teve de tudo. Teve um que sempre que possível mandava ali uma letrinha falando quem é que realmente mandava na brincadeira. Tinha um outro que demonstrava que tinha os seus próprios planos. Um que falava mal do outro com a diretoria da empresa pelas costas. Pô, mas falando assim até parece as empresas que eu trabalhei também, né? Eu só espero que para com os meus amigos inscritos do canal isso nunca tenha acontecido. Ou será que já? Se vocês já trabalharam em alguma empresa assim, coloquem aqui nos comentários, galera, quero muito saber. Mas veja o que o analista financeiro declarou. Isso é o que Bob Iger faz. Ele é uma cobra na grama. E a Casa do Rato nunca recuperará a sua antiga glória que conhecíamos há anos atrás, enquanto Bob Iger ainda estiver de alguma forma associado à empresa. E ele ainda acrescentou: também não terá chance desde que o conselho de marionete de Bob Iger esteja autorizado a permanecer para ficar onde eles estão com a mão na bunda coletiva. Isto é uma venda quente, gente. Cada maldito deles precisa ir. Todos eles. Todos do nível de gerência executiva sênior e além. Todos eles precisam ir. Bem, meus queridos, falando aqui da parte em que o Bob Iger é uma cobra, talvez esse cara não esteja exagerando, porque no mundo corporativo é muito comum que CEOs possam tomar decisões que não sejam muito populares, ainda mais se ela for pautada em benefício próprio, mas colocada no seu discurso como o melhor para a empresa. Eu não digo que seja o caso do Bob Iger, mas em profissões como advogado, juiz, médico e CEO, pessoas que sofrem do transtorno da psicopatia podem se dar muito bem nesses meios, sabiam? E esse transtorno ele é caracterizado por alguns traços como manipulação, falta de empatia, impulsividade, comportamento antiético. E sim, tem alguns estudos que sugerem que em certas situações a psicopatia pode estar associada ao sucesso em ambientes corporativos, especialmente em indústrias competitivas e sem escrúpulos. Bem, mas longe de mim falar uma coisa dessa do Bob Iger e também da Disney, né? Só me veio à cabeça isso aí. Sobre essa questão aqui da mão na bunda coletiva aqui, acho que traduzindo deve ser o bom e velho ninguém larga a mão de ninguém, né? Ou seja, todo mundo pertence a um único bloco. Mas o que me chamou bastante atenção foi essa parte falando da tal da venda quente. Bem, podemos interpretar isso de várias maneiras. Primeiramente, se tratando de uma notícia com bastante divulgação. É um assunto referente a uma das empresas mais conhecidas do mundo. Pode ser não uma das maiores por causa da sua sequência de fracasso, mas mesmo assim é bem conhecida. No entanto, se estivéssemos falando de uma possível venda da Disney, como já estamos ouvindo falar que o papel do Bob Iger seria o mesmo papel do Zaslav na Warner, de organizar a casa e depois vendê-la para um possível comprador, por outro lado, uma empresa que possivelmente venha comprar a Disney, usando aqui uma linguagem figurada, pode sim queimar suas mãos, porque precisaria fazer uma campanha de marketing gigantesca para convencer o público de que se trataria de uma nova Disney voltada para as suas origens. Em outras palavras,
sem envolvimento em questões políticas, sem defesa de pautas identitárias, com produções voltadas para o seu público tradicional, e isso, meus queridos, envolveria muito, mas muito dinheiro. Mas continuando, este apelo que o analista fez para uma mudança completa de liderança da The Walt Disney Company segue uma reportagem condenatória da CNBC de Alex Sherman, que relata a turbulência na empresa e a disputa entre o ex e agora atual CEO Bob Iger e o seu sucessor e agora ex-CEO Bob Chapek. E o Sherman compartilha sua opinião de que a história da era Chapek é atemporal à sua própria maneira. É um conto de como as boas intenções se chocam com a arrogância e o ego para corroer uma das organizações mais famosas do mundo, um estudo de caso em disfunção corporativa e sucessão que deu errado. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, quando Bob Iger, entre muitas aspas, saiu da Disney em 2020, mais precisamente em fevereiro de 2020, para que o Bob Chapek pudesse assumir o cargo, na época foi decidido que o Bob Iger tomaria todas as decisões de toda a parte criativa da empresa durante 22 meses ainda. Traduzindo, o Bob Chapek teria o cargo de CEO, mas seria subordinado ao Bob Iger. E não é só isso não, o malandrão aqui já conseguiu um trampo de consultor da Disney durante o período de 5 anos a contar depois da sua saída do cargo de CEO em 2026. E segundo a matéria do CNBC, ele ainda se vangloria porque ele fez o Steve Jobs vender a Pixar para ele, além de ter persuadido Ike Perlmutter de vender a Marvel, sem falar de ter comprado a Lucasfilm do George Lucas e fechado um acordo com Rupert Murdoch para comprar a maior parte da Fox. Por outro lado, Bob Chapek descreveu o seu mandato na Disney como 3 anos de inferno, por causa do seu medo implacável de que o Bob Iger queria o seu trampo de novo. Enquanto isso, o Bob Iger, sempre que podia, mandava algum tipo de mensagem para o Chapek para lembrá-lo de quem realmente estava no controle da empresa. E o Iger fazia isso já com receio de que o careca tinha seus próprios planos. Galera, poucas semanas depois que o Iger anunciou sua saída, o Chapek começou a se perguntar se o Iger tinha se arrependido, e a coisa ficou tão esquisita que o próprio Iger começou a se perguntar se tinha cometido um erro. E só para ilustrar um pouco a questão da guerra entre os egos, quando Bob Iger anunciou a sua saída para a equipe do estúdio da Disney em Burbank, ele brincou se chamando de Big Bob e o Chapek de Little Bob. Eu preciso de um companheiro. Isso servindo como um breve lembrete aos funcionários sobre quem ainda era o chefe. E aí, meus queridos, quando chegou na época da crise sanitária, os dois tiveram o seu primeiro desentendimento estratégico. O Chapek queria demitir já de cara 100 mil funcionários dos parques, já que estava tudo fechado. Enquanto isso, o Iger defendeu esperar que uma determinada lei de alívio da crise fosse entrar em vigor para que os funcionários afastados tivessem algum dinheiro do governo para segurá-los. E aí a coisa esquentou de vez quando, na época, um colunista do New York Times escreveu uma matéria sobre o impacto da crise sanitária na Disney. E vejam só se o colunista também não queria ver o cerco pegar fogo, porque ele escreveu o seguinte: algumas semanas deixando o Sr. Chapek assumir o controle com o comando, Iger definitivamente voltou a administrar a empresa. E o pior de tudo é que o Iger não negou. E o colunista ainda escreveu: uma crise dessa magnitude e seu impacto na Disney necessariamente resultaria em eu ajudar ativamente o Bob, no caso o Chapek, e a empresa a lidar com ela, especialmente porque dirigi a empresa por 15 anos. Aí, meus queridos, o careca ficou maluco. Ele ligou pro Iger e disse que não precisava de nenhum salvador, soltando 1 ou 2 palavrões cuidadosamente colocados de acordo com pessoas que sabiam dessa ligação. Foi a primeira vez em mais de 20 anos que Chapek e Iger tiveram uma grande discussão. E o Iger ficou se queixando para as pessoas conhecidas de que nenhum colega havia falado assim com ele antes na sua vida. Tadinho, ficou chateadinho ele. E esperem aí que a treta não acabou, porque no final de uma reunião de conselho em junho daquele ano, realizada via Zoom, os diretores da Disney pediram a Iger, e não a Chapek, que permanecesse na chamada para uma habitual sessão executiva. Em outras palavras, o bom e velho crianças saiam da sala e deixem os adultos agora conversarem. E de acordo com as pessoas familiarizadas com essa conversa, o Iger disse à diretoria que a sua relação com Chapek azedou e que o careca não estava exibindo qualidades de liderança adequadas. E de acordo com a CNBC, os dois Bobs ainda se divergiam a respeito dos papéis sociais da empresa. Bob Iger deixou bem claro
que não tinha escrúpulos para envolver a empresa em esforços políticos para promover causas como mudanças climáticas, diversidade e aborto. Enquanto isso, o Schaefer queria seguir um caminho diferente, em que a Disney ficasse totalmente fora dessas escaramuças políticas e, em vez disso, sinalizasse seus valores por meio de 3 Cs: o conteúdo, a cultura e a organização comunitária apoiada pela Disney. O analista finaliza dizendo que o plano de Bob Iger parece que sempre foi sabotagem e subterfúgio. Ele estava lá para minar o Schaefer. É aí que tá o negócio, porque faz o cara parecer que ele saiu o tempo suficiente para dizer: pô galera, ó, me aposentei, vocês viram que eu me afastei, mas decidi retornar da minha aposentadoria para ajudar essa empresa que eu tanto amo. E é claro, voltarei a ser o salvador de vocês. E aí, meus queridos, imaginem o ego do cara totalmente inflado por fazer parte na história da Disney como o cara que veio 2 vezes para salvar a empresa de um desastre financeiro. O que vale a pena lembrar é que para esse senhor que tem este ego desse tamanho, ele tem pretensões, aspirações políticas, e ele deseja ser nada menos que o presidente dos Estados Unidos. Mas voltando ao início da matéria, que chance tem a Disney de se recuperar sendo capitaneada por alguém que é guiado pela alimentação do próprio ego? A Disney é para ele apenas um instrumento para que ele chegue até o objetivo que ele deseja. Sabe, do mesmo jeito que algumas pessoas se utilizam de algumas pautas para permanecerem na mídia, é mais ou menos por aí. E ao mesmo tempo, do que adianta você ter um conselho, sendo que ele é composto por pessoas subordinadas ao próprio Iger? Sendo que a função de um conselho muitas vezes é se contrapor ao CEO. É dizer, olha, nós acreditamos que precisaremos usar outra abordagem para resolver o problema. E na minha opinião, quanto mais tempo demora para a Disney resolver essas picuinhas, mais ela vai se desvalorizando, maior fica essa sensação de looping, em que temos más decisões estratégicas, muitas delas pautadas pelas questões identitárias, produções ruins e falta de público. E é claro, não vamos nos esquecer das possíveis falcatruas na Disney Plus e também na Lucasfilm. Mas eu quero saber de você, meu querido nerd, nerdola e geek. Chega de Bob como CEO da Disney ou ainda tem espaço para o Bob Esponja ou Bob o Homem de Gelo? E qual dos 2 Bobs você prefere? Se outra empresa comprar a Disney, será que ainda teria salvação? Escrevam aqui seus comentários, meus queridos, porque eu quero muito saber, hein? E se esta é a primeira vez que você assiste a um vídeo do canal do Grifo, cara, não fique de bobe, porque a sua presença e participação são relevantes. Por gentileza, não saiam do vídeo sem confirmar sua inscrição. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a estreia desse vídeo e pela ajuda através do like, comentário e o compartilhamento. E você pode ajudar o canal através do seu Live Pix, Superchat e o valeu! Se você gostou do vídeo, parabéns pelo ótimo gosto, mas se você não gostou e mesmo assim assistiu o vídeo todo e lhe deu vontade de ir ao Bob's, parabéns pela paciência. Ficamos por aqui e um forte abraço do Grifo.